Olá pessoal, vamos para o nosso último vídeo, finalizando esse curso. Espero que vocês estejam gostando e que é feito com bastante carinho para vocês, tá ok? Nesse slide, nós estamos mostrando a questão do cuidado que nós temos que ter com pessoas após a punção. Então, são cuidados, né, relacionados após a punção, no diz respeito ao sangramento. Tá? Algumas pessoas vão sangrar mais do que outras. Então é importante que a gente, pelo menos, mantenha a pressão sobre esse vaso no mínimo por 3 minutos. Tá? Essa é uma indicação literária. Então, os pacientes, geralmente, uma pressão com algodão, após a retirada da agulha, rapidamente ele vai cessar o sangramento. Mas alguns pacientes vão sangrar um pouco mais. Então, basta eu manter a pressão por um pouco mais de tempo. Né? Então, isso é um cuidado importante na hora do seu procedimento. Nesse cuidado após a coleta, é importante orientar as pessoas que não realizem o quê? Algum trabalho com aquele braço, principalmente, né, às vezes tem pessoas que acabam carregando uma bolsa pesada ou vão fazer algum esforço físico relacionado com aquela punção. Então isso pode fazer com que o vaso volte a sangrar novamente. Então se preocupe em relação a isso, tá? Ao sangramento após o procedimento. Assim como a pessoa pode ter roupa, pode ter um relógio, uma pulseira, que pode ficar garroteando o braço em alguma situação, né, quando a punção é na mão, quando a punção é superior, né, ou né, o objeto está superior à punção, isso pode fazer com que o sangue ele extravase para fora do vaso por causa desse garroteamento provisório. Então, é só tomar um pouco mais de cuidado em relação aos cuidados relacionados à orientação pós-coleta. Nesse cuidado, isso é extremamente importante. Falo muito para os meus alunos. A hora que você for puncionar, após você fazer a coleta, peça para a pessoa ficar com a mão aberta. Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Por medo, por receio, fecham a mão. Então, peça para a pessoa abrir a mão ou, se a mão ficar fechada, não apertar a mão. Só a mão fechada, sem apertar. Mas o ideal seria realmente pedir para ela abrir a mão, para ela relaxar um pouco na hora do procedimento. Nesse cuidado, a gente precisa entender o quê? Que quem é responsável em manter a pressão sobre o local é do coletador. Não é para o paciente ficar com o algodãozinho lá pressionando. Essa é a função sua. Você só vai tirar o algodão de cima da sua punção quando você tiver certeza de que não há mais sangramento local. Esse é o momento em que você vai colocar o curativo. Então, o curativo é somente colocado após a certeza que o coletador tem de que não há mais sangramento local. Assim como orientar as pessoas para que elas não fiquem massageando o local, fazendo algum tipo de compressão, não pode ficar coçando, né? O fato de coçar também pode aumentar o sangramento. Então, a gente tem essa função importante de educacional, né? De orientar o seu paciente aquilo que ele não pode estar fazendo. E quando a punção transfixou, isso quer dizer o quê, professor? A agulha saiu de dentro do vaso. Provavelmente você atingiu o vaso, você foi mais profundo com a agulha e você acabou ultrapassando o limite do vaso. Você passou para o outro lado do vaso. Então, o que nós devemos fazer? De uma forma geral, é você retrair a agulha. Opa, o que é retrair a agulha? Você voltar um pouco a posição. Infelizmente, como você fez 2 buracos, um na frente e um atrás, ele vai acabar sangrando o local posteriormente. Então, possivelmente, a pessoa vai ficar com hematoma no outro dia. O braço vai ficar roxo aquela região, porque ele vai ter vazamento de sangue, porque você transfixou essa veia. Mas a solução na coleta é simples.
você retrai, você volta um pouco a posição desta agulha. Isso vai te ajudar na hora do procedimento. E se na hora que eu colocar a agulha, essa agulha ficou do lado da veia? Poxa, eu vi, eu achei que estava indo na posição correta, eu achei que estava indo rente, né, em direção ao vaso, e eu acabei me desviando um pouquinho, acho que eu não prestei muita atenção, e a agulha acabou ficando do lado dessa veia. O que que eu faço? Geralmente eu preciso voltar um pouco, não tira a agulha da pele, tá? Ela vai ficar abaixo da pele, só que você tem que voltar um pouco a agulha e automaticamente reposicionar a direção dela, tá? Isso em algumas situações vai acontecer nas práticas e no dia a dia, né? Você vai ter que estar sempre fazendo essa correção. Geralmente você vai palpar onde é que está a direção dessa veia, você vai sentir ela e depois você vai redirecionar a sua agulha para o local correto, tá? Então, na prática, nós também vamos ver essas situações, nós vamos estar corrigindo entre vocês, né, entre as práticas, essa situação quando ela ocorrer. Essas duas situações estão relacionadas à qualidade da amostra, tá? Isso, na verdade, se fosse estudar mais a fundo, teria que ter um curso à parte, tá? Que é a qualidade desta amostra. Mas o que é importante para você que vai trabalhar num posto de coleta, que às vezes não tem um laboratório próximo, ou a referência do teu laboratório ela tem uma certa distância. Eles vão recolher a tua amostra no posto de coleta somente de manhã, no final do período, ou possivelmente no período da tarde. Então, o que a literatura recomenda? Pelo menos a centrifugação não ocorrer menos de 1 hora. Por isso que o posto de coleta ele tem que ter um laboratório à parte, uma sala à parte, onde a centrífuga deve ficar. A centrífuga não deve ficar no local de coleta. Está errado. Pela legislação, né, pelas normas da vigilância sanitária, elas devem ficar numa sala em separado. Por isso que um posto de coleta ele tem que ter a recepção, o local para atender o cliente, a sala de coleta, o box de coleta e a sala do laboratório. Isso é obrigatório perante a legislação. E a outra questão esse transporte dessa amostra, ou pelo menos esse armazenamento, até que seja recolhido essa amostra por um veículo adequado, né, pela legislação sanitária, ela deve ter uma geladeira, que vai ficar dentro também desse laboratório, no posto de coleta, né, no qual vai ficar armazenado em refrigeração, pelo menos temperatura entre 4 e 8 graus Celsius. E essas são as referências. É claro que tem muito mais referências nesse curso, mas eu utilizo de uma forma geral, mais didaticamente para vocês, essas duas referências. Né? Claro que a gente vê todas as normas de vigilância sanitária e assim por diante. Tá? E aqui fica a pergunta chave importante em relação ao curso. Vamos praticar? Aqui são fotos de ex-alunos que se engajaram nesse processo, fizeram um curso e fizeram a parte prática. Então, essa é uma experiência extremamente válida e eu conto com a participação de vocês. Tá? É muito, muito relevante para a sua prática profissional ter esse contato com a prática. Você vai sair muito mais seguro, você vai sair muito mais dedicado a realizar esses procedimentos, vai ter muito mais confiança em relação a isso. Então, eu aguardo você. Se você realmente quer aprender, realmente quer ser um excelente profissional, venha fazer a prática comigo. Então, eu te aguardo, espero te conhecer pessoalmente e te vejo até o dia do curso.